Olá, seres pensantes, bem com vocês? Gente, olha, esse é uma nova série de vídeos que eu estou lançando, justamente a pedido de um dos meus seguidores, o Gabriel Albino, do perfil Siga Medicina. Se você não segue ele, já aproveita e vai lá. Segue o camarada que tem umas dicas muito boas para o Enem e para os vestibulares. Gente, o Gabriel me pediu para lançar um vídeo com nomenclatura de química orgânica. Por quê? Porque química orgânica é quase 40% das questões que caem no Enem. Então, a FUVEST adora, a UPE ama química orgânica, certo? Universidade Federal do Rio Grande do Sul também adora, o ERJ, então nem se fala. Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro para vocês é que eu vou ensinar vocês passo a passo, e nós não vamos cometer o mesmo erro que muito aluno faz, que é tentar aprender tudo de uma vez só. Vamos lá, passinho por passinho. Olha, a nomenclatura ela segue uma estrutura geral, isso é importante que você saiba. Nós vamos ter um prefixo, um infixo e um sufixo. E calma que não é aula de português, não. Mas eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa nomenclatura. O prefixo ele te indica o quê? O número de carbonos que estão presentes naquela cadeia principal. Tá? O infixo te diz o tipo de ligação que existe entre esses carbonos. Se só tem ligação simples, se tem dupla, se não tem dupla, se tem tripla, duas duplas e por aí vai. E o sufixo te indica o grupo funcional. Tá certo? Vamos lá. Uma das coisas importantes é ter em mente que a cadeia ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Se a cadeia for fechada, você vai acrescentar um detalhe, que é isso aqui. Você vai colocar antes do prefixo outro prefixo, que é o ciclo, indicando o fechamento da cadeia. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre os prefixos. Os prefixos mais importantes, normalmente, são esses aqui. Difícil cair no Enem, por exemplo, cadeias com mais de 10 carbonos. Então, você tem aí esses 10. Ah, tem que decorar esses 10? Não, a maioria você já sabe. A grande maioria você sabe. Se a cadeia tem 6 carbonos, hexa. Se tem 5, penta. Se tem 10, deca. Isso aí você já sabe. O que você tem que ter uma atenção é nisso aqui, ó, os 4 primeiros. Aí tem a gente que fica, como é que eu vou lembrar que 4 é but? Como é que eu vou lembrar que 1 é met? Gente, força um pouquinho para gravar. Faz isso aqui, ó. Met, et, prop, but. 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 Vai repetindo isso, você vai saber. Met 1 carbono, et 2, prop 3 e but 4 carbonos. Ah, se for 5, você já sabe, penta. Se for 6, hexa, 7, hepta e assim vai. Mas faz isso, met, et, prop, but. Vai dar certo. Vamos lá, falar um pouco sobre o infixo. O infixo ele diz o tipo de ligação. Então, uma dica. Tenta lembrar de ordem alfabética. Se só tem ligação simples, começa com a, an. Tem uma dupla, em. Uma tripla, in. Duas duplas, di, em. Duas triplas, tri, in. 3 duplas, tri, em. É simples. An, em, in. Lembra disso. Simples, dupla, tripla. Vai dar certo. E outra coisa. Quando tiver dupla ou tripla ligação, você tem que dizer em que carbono, qual é a posição que se encontra essa insaturação. Então, você vai fazer como? Indicar o menor número possível. Ou seja, literalmente, você começa a contar do carbono mais próximo da dupla ligação. E, às vezes, é esse próprio carbono. É o carbono que começa a cadeia. Então, mas tenha muita atenção. Vamos exemplificar. Olha, no sufixo, você vai indicar única e exclusivamente qual o grupo funcional que pertence. Aqui nós vamos focar nesse vídeo só nos hidrocarbonetos. Então, todos os compostos que a gente vai trabalhar, eles vão terminar com o sufixo O. Mas existem aldeídos, cetonas, aminas, amidas e por aí vai. Então, cada um vai ter um sufixo, certo? E isso você vai aprendendo com o tempo. Vamos pegar aqui esses 4 exemplos. Olha só. Nós temos aqui uma cadeia com 4 carbonos, só tem ligação simples entre elas, e é um hidrocarboneto. Então, cadeia com 4 carbonos. Exercita isso, eu sei que você vai lembrar. Se brincar, tem gente que vai sonhar com isso hoje. Met, et, prop, but. Então, but. 4 carbonos. Só tem ligação simples. An. E é um hidrocarboneto. Ó, então é o butano. Esse aqui é o segundo principal componente do gás natural. Se eu não me engano, na fração volumétrica de 25%. Tá? Então, vamos para o outro aqui. Nós vamos ter esse composto com 3 carbonos. Met, et, prop. Então, prefixo prop. Tem uma tripla ligação. A, em, in. E é um hidrocarboneto. Então, propin. Ah, mas não tem que indicar, não seria prop, in. Nesse
Nesse caso, é facultativo colocar esse in. Por quê? Porque você sempre vai ter que contar do carbono 1. Se tivesse do outro lado, você come aquele carbono da direita, que seria o carbono 1, se a tripla ligação estivesse nele. Não é o caso, mas de todo jeito você vai contar sempre do carbono mais próximo da insaturação. Vamos ver nesse terceiro exemplo, você vai ver que fica bem mais claro. Aqui nós temos uma dúvida. A gente começa a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, conte do carbono mais próximo da insaturação. Ou seja, tu tem que contar aqui da esquerda para a direita. Bem? Então, vamos lá. Nós vamos ter o pente, 5 carbonos. Você lembra disso? 5 é pente, 6 é hexa, e por aí vai. Então, pente. Nós temos duas duplas ligações, uma no carbono 1 e a outra dupla ligação no carbono 3. Então, pente 1,3 de eno. E o O, porque é hidrocarboneto. Simples assim. E agora uma cadeia fechada. Então, se tem cadeia fechada, prefixo antes do prefixo, ciclo. Penteno. Mas, gente, mais uma vez, obrigatoriamente você vai ter que começar a contar dele, do carbono 1. Tá bom? Então, ciclo penteno. Vamos fazer aqui uns exercícios, vamos ver um a um para você ver como é fácil. Olha só, nós temos aqui 4 compostos orgânicos. Vamos fazer de um por um. Aqui, ó, mais uma vez, nós temos uma cadeia aberta com 2 duplas ligações. Então, prop. Dessa vez eu tentei dar uma melhorada para portuguesar. Aí eu botei um A, propá. Nós temos 2 duplas, então propadieno. Não precisa indicar a numeração nesse caso. Por quê? Porque só tem 3 carbonos, as 2 duplas obrigatoriamente têm que estar acumuladas no carbono central, tá bom? Então, propadieno. Esse A é facultativo, tá, gente? Propadieno. Então, aqui, ó, vamos começar a contar de onde? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, comece a contar do carbono mais próximo da dupla ligação, que no caso vai ser o carbono da direita. Então, esse aqui vai ser o but-in-eno. Cadeia com 4 carbonos, a dupla ligação encontra-se no carbono 1 e é um hidrocarboneto. Esse aqui, de onde começamos a contar? Nesse caso, tanto faz. Contar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Então vamos lá. But, porque são 4. 3 de eno. Simples assim. Tá bom? E para finalizar, esse composto aqui para você poder descansar com uma certa tranquilidade. Então, ó, conte do carbono mais próximo da dupla ligação. Ou seja, esse aqui é que vai ser o carbono 1. Tá bom? Então, nós vamos ter o pente 2 eno. Então, fácil e simples para você lembrar. Então, seres pensantes, você que ficou até agora, não esqueça, nosso próximo post vai ser sobre os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, nós vamos tirar todos aqueles teus traumas que você tinha com metil, etil, propil. Não se preocupa, nós vamos tirar ainda essa semana. Acredito que amanhã ou na terça-feira já esteja publicado. Você que esperou até aqui, não deixa de curtir, comenta, porque sempre é importante saber o que é que você gostaria de ser postado aqui. Compartilha com teus amigos que também estão estudando, porque quem compartilha sempre aprende mais. E não deixa de salvar para poder estudar depois. Tá bom, seres pensantes? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, ou então manda para mim via direct. Tá bom? Até a próxima, seres pensantes. Fui! Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade à série de vídeos que nós lançamos, agora vamos para a segunda parte, que é a nomenclatura dos compostos orgânicos, dessa vez quando as cadeias são ramificadas. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Os pontos mais importantes são o primeiro e esse segundo vídeo, que é quando eu estou explicando a regra geral da nomenclatura. Compreendeu a regra, você consegue resolver apenas todas as funções relacionadas à nomenclatura. Vai por mim. Agora tem que compreender bem essa regra, tá bom? Vamos lá, gente. Olha, as regras da IUPAC, como eu falei para vocês. Se você não viu o vídeo 1, dá uma olhada aí no meu feed de postagens e vai procurar esse primeiro vídeo, tá bom?
Olha só, gente, primeira coisa que você vai fazer é localizar a cadeia principal. Isso é fundamental. Tem que saber qual é a cadeia principal. Se a cadeia for saturada, a cadeia principal é a mais longa. Se só tiver ligação simples, tenta pegar a maior cadeia possível, tá? Se tiver insaturações, a cadeia principal tem que ter essas insaturações. Se tiver grupos funcionais, tem que ter os grupos funcionais na cadeia principal, tá bem? Depois, você vai fazer o quê? Você vai numerar a cadeia de forma que tenha o menor número indicativo de posição. Então, assim, você vai ter dúvidas, às vezes, de onde é que eu começo a contar? Começa a contar aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, etc. Faça a contagem do jeito que você achar melhor. Depois você verifica, olha, onde tem a ramificação? Essa aqui ficou com o número 3. Você vai ver, não, essa aqui ficou com o número 6. Então, você vai dar preferência para a contagem do número 3. Os menores números indicativos de posição. Sempre. Depois, você vai ter pode aparecer dúvidas. Beleza, quem é que eu tenho que dar prioridade? Sempre. Primeira prioridade, função orgânica, ou seja, conte da extremidade mais próxima do grupo funcional. Mas é hidrocarboneto. Então não tem grupo funcional. É só carbono e hidrogênio, tá bom? Depois, se não tem grupo funcional, vai para a insaturação. Teve dupla ou tripla ligação, comece a contar da extremidade mais próxima. Mas não tem insaturação. Aí, meu amigo, é só você começar a contar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, lembre-se, grupo funcional, insaturação e ramificação, tá bom? Depois, vai indicar o nome pelos radicais, em ordem alfabética. Você vai iniciar o nome pelos radicais, ou seja, aquele metil, dimetil, etil, propil, mas vai se orientar por ordem alfabética, independente das posições. Você vai indicar as posições, mas vai organizar por ordem alfabética. E, por fim, você continua pela estrutura geral da nomenclatura, ou seja, vai continuar aquela mesma estrutura geral. Prefixo indicando o número de carbonos, infixo indicando o grau de insaturação, ou seja, você vai ver, tem dupla ligação? Tem. Então tem que ter infixo em, tem que indicar a posição. E o sufixo você vai utilizar de acordo com o grupo funcional. Aqui nós vamos estar trabalhando com os hidrocarbonetos, então sempre vai terminar em sufixo O, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos essa estrutura aqui. A primeira coisa que você pode ficar se perguntando é, poxa, de onde é que começa a contar? Vai com calma, tá? Veja logo quais são as ramificações que estão presentes. Comece por elas, se te deixar mais confortável. Professor, mas eu prefiro começar pela cadeia principal. Comece pela cadeia principal. Vá pelo que te deixa mais confortável, tá bom? Então vamos lá. Olha, nós vamos ter aqui um radical etil, 2 radicais metil. Por que isso? Porque eu já escolhi qual é a cadeia principal. A minha dúvida é, olha, eu sei que a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Contém a insaturação e eu deixei ela o mais longa possível. Então, é uma cadeia com 6 carbonos. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, apesar de ser uma cadeia com 6 carbonos, certo? Eu quero que você imagine o seguinte, de onde é que você deve começar a contar? Você deve começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, olha, a gente tem que ir pela prioridade. Lembrar que insaturação tem prioridade sobre ramificação. Então, se você começar a contar da esquerda para a direita, vai ser 1, 2, 3. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Deu mesmo. Então, aí vamos agora para quem está mais próximo da ramificação. No caso, 1, 2, ou vai começar a contar aqui, 1, 2, 3, 4. Então, você teria essas posições nas ramificações. 2, 2, 3, ou 4, 5, 5. Escolha os menores, desse jeito. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Olha, 3 etil indicando o quê? Mas como assim etil? Gente, relembra. Quando é radical, vai usar o sufixo il. Mas as regras continuam as mesmas. Se tiver 5 carbonos, pentil. Se tiver 6, hexil. Mas esses 4
1, 2, 3 e 4 carbonos, você tem que lembrar. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. E vai repetindo isso. Você vai gravar. Em menos de uma semana, isso aí vai estar gravado na tua cabeça. Você vai sonhar. Quando você estiver sonhando, você vai estar fazendo. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. E por aí vai. Vai por mim que vai dar certo. Então, vamos lá aqui. 3-etil. 2,2 dimetil, indicando o quê? Que existem duas ramificações, cada uma com um carbono, ambas saindo da posição 2 da cadeia principal. Dimetil, e agora vamos para o nome da cadeia principal. X, indicando que são 6 carbonos, 3-en, indicando que tem uma dupla ligação, e a dupla ligação está no carbono 3. E o O, indicando que é hidrocarboneto. Acabou. É desse jeito que você vai trabalhar. Então, pega bem essa explicação, aproveita logo que você já está aqui, salva logo esse vídeo, cara. Isso aí está muito bem explicado, modéstia à parte. Ora, radicais. Os radicais mais comuns de caírem no Enem e nos vestibulares são esses aqui, ó. Radical metil, etil, propil, isopropil. São muito comuns de cair. Tá? Esses 4 aqui. Tem outros que não são tão comuns, mas também aparecem de vez em quando. Por exemplo, esse aqui é o radical butil, sec-butil, terc-butil e isobutil. Aí eu vou explicar para vocês as diferenças. Ó, chama aqui de butil, em alguns livros vai estar trazendo para vocês N-butil. Seria uma indicação que a valência que vai se conectar, a valência livre que se conecta à cadeia principal, estaria no carbono primário. Da mesma forma, sec-butil é porque está no carbono secundário. Terc-butil é porque está no carbono terciário. E isobutil é porque você tem um eixo de simetria que divide um radical de 4 carbonos em 2 partes iguais. Tá bem? Esse isobutil ele é o menos comum de aparecer, tá? Não é muito comum. Não me lembro qual foi a última vez que surgiu esse radical no Enem. Tá? Então, acho bem difícil cobrar. Vamos lá. Também existem radicais aromáticos, como, por exemplo, esse aqui. Aí, lembre-se que quando tiver os radicais, você vai ter que abrir justamente com aquela nomenclatura orto, meta e para. Então, é muito comum aparecer isso, viu? Então, tome cuidado. E essa posição sempre é relativa à cabeça, certo? Ou seja, a substituição principal do anel aromático, sempre é relativa a ele. Vamos fazer um exercício para poder fixar. Olha só. Dessa daqui, da FURGS, do Rio Grande do Sul. A estrutura a seguir representa o farnazeno. Então, ele já deu a estrutura do farnazeno. Um trieno já está indicando, são 3 duplas ligações. Terpeno, encontrado no óleo da erva cidreira. Quando tratado com 3 mols de hidrogênio em presença do catalisador paládio, tem-se a formação do alcano correspondente. Ah, Flávio, mas peraí, não vimos reações químicas. Gente, ele está te dizendo, presta atenção no enunciado. Vai com calma, tá? Não se desespera. Aí vamos aqui. Ele diz, ó, ele quer saber o nome e o PAC, ou seja, o nome oficial do reagente e do produto. São respectivamente. Gente, ó, tem um monte de alternativas, são 5 alternativas, cada uma com nomenclatura diferente. Mas você está aprendendo? Não olha as alternativas, tenta resolver o nome, pelo menos, do reagente. Vamos lá. Então, vamos lá. Está aqui o nosso composto. O que é que você vai ter que começar a fazer? Presta bem atenção. Definiu a cadeia principal. Você tem que saber por onde você vai começar a contar. Você pode começar a contar daqui de baixo? Pode. Pode começar a contar daqui de cima? Pode. Vai dar certo? Então, os números é que vão te dizer. Se você começar a contar daqui de baixo, esse aqui é o carbono 1. Então, você vai ter substituição no carbono 2, vai ter uma ramificação no carbono, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 6 e 10. Se você começasse a contar daqui de cima, 1,
você teria uma ramificação no carbono 3, ou seja, já dá para ver que a gente tem que começar de baixo. 4, 5, 6, aqui seria o carbono 7, e aqui embaixo seria o carbono 11. Então, óbvio, gente, que você vai ter que começar a contar lá de baixo, tá bom? Então, vai fazendo assim que vai dar certo. No começo é um pouco complicado mesmo. Você só vai melhorar exercitando. Então, aproveita e vai fazer exercício depois disso. Vamos lá. Então, tu começa a contar de baixo. Temos aí 3 radicais metil. 3 radicais metil. Então, a gente vai ter que indicar onde é que esses radicais estão. Então, vamos fazer. Vai ser 2, 6, 10, trimetil. Está aí o nome. De toda a parte ramificada. Vamos agora para o nome da cadeia principal. Nós vamos ter 12 carbonos, então, usa o prefixo DODEC. Tá? Foi a única questão que eu vi nos últimos 5 anos que tinha mais de 10 carbonos na cadeia principal, tá? Então, DODEC. Se fosse 13, TRIDEC, por aí vai, tá? Se fosse 11, ONDEC, e assim vai. Então, DODEC, e nós temos quantas insaturações? Temos 1, 2, 3. Então, seria DODEC, 1, 6, 10, trieno. Seria o nome do composto. 2, 6, 10, trimetil, DODEC, 1, 6, 10, trieno. Indicando que nós temos ramificações saindo com um carbono só, saindo do carbono 2, do carbono 6, do carbono 10. DODEC, indicando que a cadeia principal tem 12 átomos de carbono. E nós temos insaturações na forma de duplas ligações nos carbonos 1, 6 e 10. E é um hidrocarboneto. Então, todas essas informações estão somente na nomenclatura. Então, o que é uma nomenclatura boa? É aquela nomenclatura que, a partir daquele nome, você só consegue chegar a uma única estrutura. Vamos lá, isso aqui é o reagente, ainda tem o produto. Então, vejam só, o produto, muita gente está agora na dúvida, está se perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer? Calma, o que é que você vai ter que fazer? Hidrogenação catalítica, você vai estar colocando hidrogênios. Então, você só pode colocar hidrogênio onde existe espaço para entrar hidrogênio. E onde é que tem espaço para isso? Onde estão as insaturações, onde estão as duplas ligações. Então, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente adicionar hidrogênios. Quebra a dupla ligação e bota os hidrogênios no lugar. Agora, o nome mudou, porque nós não temos mais um alceno, nós temos um alcano, ou seja, um hidrocarboneto de cadeia aberta, totalmente saturada. A cadeia principal continua sendo a mesma, então nós vamos colocar. Quantas ramificações não mudou nada? Continua sendo 2, 6, 10, trimetil. 2, 6, 10, trimetil. E agora, nós vamos colocar o nome da cadeia principal. X, ou DODEC, cano. Está aí o nome completo. Eu falei X, né? É horrível isso. Desculpa, gente. Dodecano, indicando que são 12 carbonos na cadeia principal. Tá bom? Então, gente, ó, ficar atento. Na próxima aula, certo? Vocês vão ver a nomenclatura dos álcoois. Super tranquilo, super fácil. Agora, foca nesses 2 primeiros vídeos, tá? Então, vê o vídeo 1 se você não viu ainda. Esse vídeo 2, obrigado por ter ficado até agora. Mas tem que focar nesses vídeos, tá bom? Aprendeu bem a regra, tu vai aprender tudo. Eu vou explicar as particularidades da função álcool, depois função fenol, todas as funções oxigenadas, para chegar nas nitrogenadas e você ter uma senhora prova de química orgânica, tá bom? Então, olha, se você que ficou até agora, queria agradecer muito, certo? Não esquece, curte, comenta, compartilha com teus colegas, que sempre é importante. Para com essa mediocridade. Eu não vou compartilhar com o meu concorrente. Gente, quem compartilha conhecimento aprende mais. Tenha certeza disso. E salva para poder estudar depois, tá bom, gente? Tudo isso aí é importante, tá? Não esqueçam de visitar a página do YouTube do Gabriel Albin, certo? Do perfil Venha Medicina. O moleque está colocando meus vídeos lá. Tá cheio de dicas de outras matérias também. Então, lembra, não é só química, mas você vai precisar saber um pouco de todas as matérias para poder garantir uma boa nota no Enem. Tá bom, gente? Até a próxima, seus pensantes. Fui! Tchau!